estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa noite e sempre. Então, hoje nós vamos falar de um assunto bastante agradável, que é bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos discorrer sobre esse assunto. Esperamos que
tenhamos o entendimento e a compreensão para uma explanação boa, para uma explanação agradável. E espero que todos vocês possam usufruir desses momentos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e na presença da equipe espiritual. Então, nós falaremos sobre o bem e mal sofrer, seguindo as instruções dos Espíritos. Então, o que seria o bem e o mal sofrer? Vamos ver se nós conseguimos desvendar, viajar por entre esses mistérios da nossa vida. Então, nós procurando o significado do sofrer, que apesar de que nós sabemos a sua significação, sempre é bom consultarmos a literatura para termos um entendimento melhor e poder levar a todos a forma como gostaríamos de ser entendido. Então, eu procurei na internet, e tem um autor, Arthur de Paula Carvalho, A Função e o Significado Espiritual do Sofrimento, que ele nos diz o seguinte: se o padecimento é de natureza moral, ele forja e edifica o caráter. Mas, se o sofrimento é de natureza física, quase sempre quer nos mostrar o que devemos mudar em nossa vida. Então, veja, quando nós temos problemas de natureza física, nós sofremos por causa disso, por causa de algum problema que nós temos no nosso corpo físico, geralmente isso é para nos mostrar. E nessa mostração, nós acabamos nos melhorando. Quantas vezes isso já aconteceu conosco, Então, eu, por exemplo, já estive várias vezes adoentada. E a gente fica de cama, acaba refletindo, fazendo as nossas reflexões, como que a gente está, como que a gente está vendo os nossos irmãos, como que poderíamos fazer para melhorarmos. Então, são muitos questionamentos que nós acabamos refletindo durante o estágio em que nos encontramos adoentados. Então, ele continua: tal atitude positiva pode ser fortalecida quando agradecemos o que o sofrimento realiza em nós, quando sabemos reconhecer o que a vida com sabedoria nos oferece. Então, quantas vezes a gente já reclamou do estar doente? É interessante nós pensarmos sobre isso e verificarmos que a nossa vida ela é feita da forma certinha. Então, se acontece alguma doença, se acontece algum problema, nós deveríamos, sim, agradecer, porque a sabedoria divina, ela nos coloca nesse contexto para que nós possamos reconhecer e agradecer. Até as pessoas que estão à nossa volta, que estão cuidando de nós, De repente, nós podemos agradecer a essas pessoas. E às vezes a gente nem o faz, Às vezes não é nem por orgulho, às vezes é por distração. A gente esquece de dizer muito obrigado por cuidar de mim, por me dar um alimento, por me dar uma água. Então é interessante que reflitamos sobre isso. Então, qual a significação de sofrer? Continuo e trago para vocês essa imagem
né? Essa imagem, ela nos diz muito. O sofrimento não faz parte do plano divino. E o caminho mais curto para superá-lo é compreender seu sentido e sua função. A causa do sofrimento encontra-se no próprio ser e, em princípio, decorre da sua resistência à transformação. Então, veja, a borboleta, por quantas transformações ela passa? Primeiro, ela é uma lagarta, depois ela se transforma em um casulo, depois o casulo, de algum tempo, é claro, ele se abre e a borboleta ela sai transformada, linda, maravilhosa. Se compararmos nós com a borboleta, é algo semelhante, né? A gente adoece, fica no nosso casulo, na nossa cama, meditando, refletindo, e quando saímos de uma doença, nós saímos melhor. E que bom que nós saímos melhor, né? Melhor moralmente, melhor para com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso derredor, né? Então, continuando, nós adentramos exatamente na instrução dos Espíritos, onde eles nos alertam para o bem sofrer, o bem e mal sofrer. Então, o item 18, ele fala exatamente o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. E o que ele fala, então, por sofrer bem? Será que a gente entende isso? Porque sofrer é sofrer, né? Mas quando ele reporta que nós, poucos, sabemos sofrer, é que poucos de nós sabemos sentir a dor sem reclamar. Então, em vez de estarmos reclamando, estarmos agradecendo, porque como nós já vimos anteriormente, a dor nos vem para nos fazer melhor. Então, dessa forma, o Cristo, ele está nos ensinando sobre a dor, né? O bem sofrer, sobre como sofrer de forma a não se prejudicar, a sofrer bem, que é exatamente a não lamentação, a não reclamação, tá? Então, esse slide, ele é do Livro dos Espíritos, da página 573, do item das penas e gozos futuros. E o que ele nos diz nesse questionamento? Ele fala o seguinte: quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, de admirar em que espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, assim também se exprimam. Será que nós sofremos eternamente ou nós sofremos de uma forma passageira? Por exemplo, algum tempo atrás, nós observávamos que tínhamos muita gripe, muito resfriado. Agora, por exemplo, com o uso da máscara, com as vacinas, com as precauções que nós tomamos, nós quase não avistamos pessoas com os sintomas da gripe, né? Existe outra doença, sim, mas ela é mais
grave, que no caso que a gente está falando é o coronavírus. Então, nenhum mal é eterno. A gripe, ela dura enquanto, né, o nosso organismo ele está debilitado, enquanto ocorre o ciclo daquela doença, e ele se fecha e nós, então, ficamos curados. Então, nós sofremos da dor no corpo, da dor no nariz e tal, mas não é eterno, né? É um mal passageiro. Então, não esqueçamos, principalmente, que não lhes é permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho. Creem que terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição. Então, quando viemos para a Terra, né, para o ambiente terrestre, o ambiente da carne, nós não viemos apenas para nos divertir, nós viemos com um compromisso que assumimos. Então, esse compromisso, muitas das vezes, nós não nos lembramos, mas nós viemos com um compromisso. E quando nós não realizamos esse compromisso, nós sofremos. Sofremos não no momento, mas posteriormente. Então, a gente é punido por não realizar aquele de nossos compromissos, né? Então, é muito salutar pensar que todos os sofrimentos, eles são vivenciados por nós, porque eles estão sendo colocados como a lei que diz, né, ação e reação. A ação, ela foi feita, a reação, ela vem em seguida, né? Então, se fazemos o mal a alguém, a reação, ela vai vir. Então, não temos como sair desse problema. Então, no Livro dos Espíritos, tem a pergunta 259, que nós intitulamos como escolha das provas. Então, nós vemos aqui, do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos, nós fizemos isso, né? Será que nós buscamos isso aí? Aí eles dizem que não, né? Todas não, porque não escolheste e previste tudo o que vós sucede no mundo, até as mínimas coisas. Mas nós escolhemos apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Então, concordando que nós falávamos anteriormente, da ação vem uma reação. Então, as tribulações que experimentamos na vida, que são as nossas provas, né, a forma como nós vamos sofrer, muitas vezes nós não escolhemos, mas nós vamos passar por aquilo ali por conta das ações que nós fizemos. Então, é natural que isso aconteça, não é? Porque, do contrário, não haveria, então, uma justiça, né? E a justiça de Deus, ela é divina, ela não escolhe apenas uma ou duas pessoas, são todos nós temos que passar pelas provas, pelas expiações, pelos momentos difíceis, e essa imagem, ela mostra isso, né? As tribulações da nossa vida, vejam que as pessoas estão caminhando, estão indo, né? Então, eles querem sair desse deserto, eles querem sair dessas tribulações. Imagina você num deserto,
que é semelhante às tribulações que nós vivemos, não é? E aquela areia batendo em você. Então, são momentos difíceis. Bem, eu falei, momentos difíceis. E nem todos nós estamos livres de momentos difíceis. Pelo contrário, todos nós estamos aprendendo a cada dia, todos nós estamos tentando nos melhorar a cada dia. Então, é natural que ocorra momentos difíceis na nossa vida, assim como os momentos alegres também. Não é? Então, não só são momentos difíceis, existem muitos momentos alegres na nossa vida, graças a Deus, porque os difíceis também são experiências que a gente leva, e os alegres são momentos que nós recobramos as nossas forças para enfrentarmos, muitas das vezes, os obstáculos da nossa vida. Então, felicidade e infelicidades relativas. Nós pegamos essa pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 921. Então, ele faz o seguinte: concebes que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Será que a gente pode conseguir uma felicidade relativa? Claro que sim. O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, nós também já mencionamos sobre isso. Diante das nossas ações e das nossas reações, nós recebemos o nosso prêmio ou a nossa prova. Se nós fazemos o bem, a felicidade, ela virá. Praticando a lei de Deus, ela virá. Mas se eu não estou ligando para nada, se eu não ligo para o meu irmão, se eu vejo um irmão caído e não dou minha mão, se eu vejo alguém chorando e não dou o meu ombro para ajudar, se alguém me procura para conversar e eu não estou nem aí, então, será que eu vou ser feliz? Quando é que você é feliz? Eu acredito que seja quando os nossos também estão felizes. Aí nós somos felizes, porque a felicidade, elas são momentos, não é todos os dias, toda hora, o tempo todo que nós estamos felizes, mas nós podemos estar seguindo e praticando a lei de Deus, e dentro dessa lei de Deus vamos tendo consciência e vamos, então, nos transformando e aceitando determinados problemas que surgem na nossa vida e, ao mesmo tempo, solucionando esses problemas. E cada problema resolvido, o outro virá no lugar, porque nós não podemos ficar sem fazer nada. Então, a nossa vida ela é feita de momentos e é feita de eventos que compõem esses momentos. E graças a Deus que eles vêm, que eles estão aí para nós, porque do contrário não teríamos o que fazer. Então, continuando dentro do bem e mal sofrer, que é o item que nós estamos abordando hoje, Jesus vem nos falar da prece. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Como é que é isso? Como é que a prece vai funcionar? Quando vocês oram, quando nós oramos, nós nos sentimos bem?
Nós temos uma fé viva em Deus, nós confiamos em Deus, porque se nós confiamos em Deus, se nós temos essa fé viva, quando nós orarmos, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos aliviados, né? Porque o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O que ele está querendo dizer? Que você recebeu o seu fardo. O seu fardo, né, é proporcional às suas forças. Ou seja, Jesus não daria um fardo maior para mim se eu não pudesse carregar, né? Deus não permitiria isso, né? Deus não permite esse fardo que seja mais pesado para mim, que eu não possa carregar. Então, ele vai dar o fardo de acordo com as minhas forças, né? E eu posso levar esse fardo de forma tranquila, compreensiva, harmoniosa, mas eu posso levar esse fardo também de forma a reclamar, né? A me lamentar, a, sei lá, criticar as pessoas. Então, se eu faço isso, eu vou ser feliz ou infeliz? Se eu estou fazendo uma ação que está me prejudicando, eu vou receber algo que irá me prejudicar. Eu serei feliz ou infeliz? Então, temos que pensar muito, né? Porque para que nós possamos merecer a felicidade, nós temos que cumprir com as nossas obrigações, né? Com o nosso compromisso, com o compromisso que nós assumimos ao virmos para a encarnação na Terra. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? De como nós vamos enfrentar os nossos problemas. Então, continuando, ele bem fala aqui, o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe falta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Ou seja, se você é alguém que trabalha, né? Se você é um espírito trabalhador, você vai ficar triste se você não estiver contribuindo, se você não estiver participando, porque você sabe, você já entende que se você ficar apenas no repouso, sem fazer nada, você nunca subirá de posto. Você nunca vai atingir a sua ascensão, a sua evolução. Então, para isso é necessário que nos esforcemos pensando no outro, ajudando o nosso próximo, mais próximo. Porque, bem diz o ditado, quem primeiro se ilumina é aquele que acende a lamparina. Então, depois que você está iluminado, se você vai poder ajudar os outros. Você está dentro da sua felicidade, você vai poder transmitir também felicidade aos outros. Então, alegrai-vos quando Deus nos enviar para a luta. Ou seja, quando nos for oferecido um serviço, que fiquemos felizes com aquele serviço, porque aquele serviço nos fará feliz,
pode não fazer antes, mas depois que você concluir, você vai se sentir feliz, você vai se sentir bem. Então, bem-aventurados os aflitos, podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, é o que nós estávamos comentando. Depois que nós terminamos um serviço, nós ficamos felizes, porque concluímos aquela... É como se fosse uma espécie de prova, não é? Concluímos aquela etapa. A etapa concluída, ficamos felizes porque aquela etapa ela está concluída, né? E aí vai vir outra e muitas outras, e aí vão se encerrando, e aí você vai fazendo, e aí você vai ficando feliz, e aí você vai se ocupando, e graças temos que dar ao nosso Pai por tantas tarefas que surgirem às nossas vidas. Isso só vai nos engrandecer, nos favorecer e nos elevar espiritualmente, moralmente falando, né? Então, não vamos nos queixar daquilo que às vezes é até bobagem. E depois que passa aquele momento, nós até pensamos exatamente isso. Meu Deus, quanta bobagem, quanta coisa eu pensei, que eu não precisava ter falado aquilo, não precisava me reportar aquilo, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, acima de tudo, com fé em Deus, porque Deus, Ele é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, Ele não vai nos deixar faltar nada, né? Então, é muito interessante, né? Esse livro, né, é um livro que fala sobre os missionários da luz. São espíritos que vêm para a Terra para ajudar os encarnados. E nem sempre eles estão na Terra da forma que nós conhecemos. Eles podem também estar em lugares espirituais, nos hospitais, nas casas, etc. E tem um trechinho no capítulo 11, o capítulo 11 é denominado de intercessão, tem um trechinho nesse capítulo que eu achei muito interessante, né? E copiei para mim. Então, é o livro de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, e essa partezinha se encontra na página 142, do livro dos Missionários da Luz. Ele fala assim, ó: todos faremos a colheita compatível com a semeadura, mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos vezes inúmeras pela lição de recomeçar. Tenha coragem, tenha calma e coragem. Então, quantos de nós, né, fez a colheita, né, colheu aquilo que plantou, conforme você semeou, né? Então, se você plantou a paz, você vai receber a paz. Se você plantou uma semente para a fruta, aquela semente vai se transformar numa árvore que vai dar fruta. Aí você vai poder aproveitar daquela fruta. Mas muitas vezes nós recebemos as lições e as lições a gente não faz. Então, as lições, elas podem se recomeçar. Ou seja, se eu não fiz uma lição hoje, eu posso concluir essa lição amanhã, tá? Então, nunca é tarde, mas que tenhamos calma e tenhamos coragem para conseguirmos realizar as nossas tarefinhas do nosso dia a dia. Então, eu encerro aqui, meus amigos, né? Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo entendimento, né?
Infelizmente, nós não temos agora como vocês participarem em termos de questionamento, mas esperamos que logo possamos estar presentes nas nossas reuniões de terça-feira e que Deus, nosso Pai, possa nos iluminar, possa então velar por nós como os filhos que somos. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo,
Estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.